E a gente saber que o que nós acabamos de cantar é uma grande realidade nas nossas vidas. Quando a gente lê o texto de Apocalipse, capítulo 15, o versículo 3, na parte B, e o versículo 4, diz assim, a palavra do Senhor: grandes e admiráveis são as tuas obras. Nós acabamos de cantar, grande é o Senhor. Nós falamos da grandeza de Deus, e aqui o texto ele continua falando, reafirmando: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Quando a gente olha para esse texto, a gente começa a entender e compreender o livro do Apocalipse. Nós temos estudado e conversado aqui às quintas-feiras sobre o livro do Apocalipse, e nesse texto tão especial, aqui João ele escreve através da revelação do anjo de Deus, revelando o porquê o livro do Apocalipse foi escrito e qual a mensagem que ele quer transmitir a todos nós. Ele vem falar para uma igreja sofrida, ele vem trazer uma palavra para uma igreja perseguida, ele vem falar para uma igreja que sofre as consequências do pecado, e as consequências do pecado a gente tem sofrido ao longo de toda a nossa vida. Quando a gente vê as nossas limitações, quando a gente vê aquilo que foi ofuscado no Éden, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, e nós tínhamos no Éden a oportunidade e o privilégio que Adão e Eva tiveram de conviver na presença do Senhor e de viver de maneira plena a criação de Deus, viver o amor na sua plenitude, viver a misericórdia na sua plenitude, viver a presença de Deus de maneira muito especial. Mas depois do pecado, o ser humano ele passou a sofrer as consequências do pecado. E essas consequências, elas são danosas, e nós temos sofrido até hoje. Nós estamos vivendo uma pandemia, e essa pandemia é fruto dessa consequência do pecado, esse mundo que caminha para uma perdição. Mas quando a gente olha para esse texto, a gente percebe Deus falando com a gente, Deus falando com a sua igreja, Deus falando com você e Deus falando comigo, uma palavra muito especial de vitória, de esperança, uma palavra que alimenta a nossa fé em Cristo Jesus. E por isso, ele vai aqui nesse texto glorificar a pessoa de Deus. A despeito de todo o momento em que João estava vivendo, João estava numa ilha, não estava a passeio. Ele estava numa ilha e não estava de férias. Ele estava preso. E após esse momento de prisão, ele já sabia que ele estava no corredor da morte, aguardando a morte. E ele mesmo assim, ele vai trazer esta palavra dita pelo próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele diz a respeito da glorificação da pessoa de Deus. E ele vai falar a respeito deste Deus. Quem era Deus para João? E quem é Deus? Quem é este Deus? E como que Deus quer se revelar a cada um de nós, a despeito do que nós estamos vivendo, ou do momento em que você esteja vivendo na sua vida, você pode ter certeza que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém, irmãos? Por isso ele vai dizer, olha, quem é Deus? Ele vai dizer que o nosso Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Por isso nós acabamos de cantar esse cântico. E nós reforçamos que não existe Deus como o nosso Deus. Que existe Deus que está acima do nosso Deus. Somente o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. E Ele governa todas as coisas.
Eu gosto muito de ver o mar. Gosto muito de ver o mar. E ao olhar para o mar, a criação de Deus, eu fico imaginando o controle de Deus sobre todas as coisas, e tantas coisas ainda hoje estão sendo descobertas. Homens estão indo para o espaço, descobrir o espaço, descobrir as coisas. São coisas que tudo Deus tem o domínio sobre tudo e sobre todos, mas acima de tudo Deus tem o domínio sobre a minha vida e a sua vida, porque Ele é o Todo-Poderoso. E ainda mais, Ele vai dizer para a gente que o nosso Deus não é apenas o Todo-Poderoso, mas Ele é o Rei das nações. Ele é o Rei das nações. Ele está acima de tudo e de todos. Nós temos vários presidentes, vários governadores, nós temos vários imperadores, várias pessoas que exercem autoridade em vários cantos e recantos deste mundo. Mas nós só temos um Deus, que Ele é o Rei das nações. O presidente Bolsonaro, ele é presidente aqui no Brasil. Fora do Brasil, ele não tem poder nenhum. Se ele sair da fronteira do Brasil com qualquer outro país vizinho ao Brasil, ele não tem poder nenhum para mandar ou desmandar. Mas o nosso Deus é aquele que é o Rei das nações. Por isso que Apocalipse vai trazer uma mensagem para a gente de ânimo. Muitas pessoas acham assim, o Apocalipse, o livro do Apocalipse é um livro difícil de ler, é um livro difícil de entender, mas é um livro que traz ao meu e ao seu coração uma esperança e uma fé renovada neste Deus. A segunda coisa que ele vai trazer aqui nesse texto, ele glorifica não apenas a pessoa de Deus, mas ele glorifica as obras de Deus. Ele glorifica as obras de Deus. E primeiro ele vai dizer que as obras de Deus, elas são grandes e admiráveis. As obras de Deus são grandes e admiráveis. E de fato são. Deus criou todas as coisas. E Deus não apenas criou todas as coisas, mas Ele é o sustentador de todas as coisas. E este Deus, Ele criou a mim e a você. E não apenas isso, mas ele vai dizer que não apenas grandes e admiráveis, mas ele vai dizer que os atos de Deus, eles são atos de justiça e se fizeram manifesto. Toda a criação de Deus é manifesta a todos. Por isso que o salmista, ele vai dizer que as obras do Senhor, elas são vistas por todos, e Deus pode ser visto em todas as suas obras. E quando a gente olha para essa verdade, a gente percebe essa glorificação de Deus pela sua criação, pelas obras das suas mãos. Mas em terceiro lugar, ele vai dizer para a gente que ele glorifica também o triunfo final de Deus, quando ele vai trazer aqui a expressão: todas as nações virão e adorarão diante de ti. Todas as nações. Não vai faltar uma nação, um povo. E por isso que nós, como igreja, temos anunciado e pregado a este evangelho a todos os cantos e recantos. Por isso que nós, como igreja, temos tido a preocupação de falar desta palavra e não falar apenas aqui para a nossa igreja, mas também transmitir todos os nossos cultos, para que as pessoas em casa também ouçam, para que as pessoas na internet, assistindo a internet, vendo ou revendo este culto, possam compartilhar esta mensagem, para que essa mensagem alcance ainda mais corações de pessoas que ainda não tiveram o conhecimento de Jesus Cristo, ou talvez tenham o conhecimento de Jesus Cristo, mas ainda não se renderam aos pés de Jesus Cristo. E nós estamos dizendo para essas pessoas: somente Jesus Cristo, Ele é o Senhor. E este Jesus, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Mas vai ter um dia em que todo joelho vai se dobrar. E todos, sem exceção, vão declarar que o nosso Senhor Jesus, Ele sim, é o Senhor dos senhores. Vamos louvar a este Deus, mas antes vamos orar. Deus, muito obrigado
porque o Senhor é um Deus grande. E é tão grande que a gente não consegue conceber na nossa mente a grandeza do teu poder. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor, apesar de tanta grandeza, tanto poder, é um Deus que tem se revelado de maneira tão graciosa a cada um de nós. Pai, muito obrigado pelo teu grande amor, muito obrigado pela presença do Senhor nas nossas vidas. Fortaleça a nossa fé e a nossa esperança no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Jesus contou muitas parábolas, muitas histórias, e cada parábola que Jesus contou, ele trazia para as pessoas todas daquela época uma reflexão. É como se contar uma ilustração nos levasse para dentro da história. Essa é a proposta de uma parábola. Na famosa parábola do bom samaritano, história que você conhece muito bem, capítulo 10 do Evangelho de Lucas, lendo a partir do versículo de número 34. A leitura é importante porque ela vai nos conectar ao texto, onde Jesus conta, depois de ser confrontado por um líder religioso, um intérprete da lei, a respeito de quem é o próximo, e Jesus estabelecendo isso como uma coisa normal, mas à medida que a gente vai ficando mais cauterizado, mais frio espiritualmente, a gente começa a questionar tudo e todos, inclusive se existe alguém próximo para que eu possa servir, se eu não quiser servir, e se eu não achar que este é de fato o meu próximo. Jesus conta essa história, ele fala sobre um homem que vinha de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores que tomaram tudo o que ele tinha, que bateram nele e deixaram ele semi-morto. Uma cidade, uma região violenta, onde as pessoas não podiam passar por estradas sem correr riscos. É uma parábola, uma história, mas é algo que Jesus toma da realidade, do cotidiano das pessoas. Diz a Bíblia, e Jesus vai descrevendo isso, que duas pessoas passaram por esse homem. Um, diz o versículo 31, que era um sacerdote, e o versículo 32 diz que era um levita. Cada um desses dois representavam seus próprios grupos de pessoas que estavam acompanhando, observando, vendo alguém com extrema necessidade, carente de todos os cuidados possíveis, mas passaram, como diz a Bíblia, ao largo. Olharam, mas não era com eles. Para eles, aquele homem não era o próximo. E aí passa esse samaritano, que era alguém que também representava alguém que as pessoas tinham um grande questionamento a respeito dela, especialmente se esse alguém fosse um judeu, que tinha toda uma série de rótulos aplicados aos samaritanos por construções de longos anos, seja no aspecto político, social e religioso. Mas foi este samaritano, que na parábola de Jesus foi quem o procurou aquele homem e o ajudou, diz o versículo 34, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Jesus faz, então, uma pergunta para o intérprete. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Lembra que era um sacerdote, um levita e o samaritano. O intérprete respondeu, o que usou de misericórdia para com ele? Então lhe disse Jesus, vai e procede tu de igual modo. E eu queria fechar essa nossa conversa lembrando dessa expressão, o que usou de misericórdia para com ele. Esta é a realidade para a qual nós somos chamados e desafiados por Cristo para andarmos, usando de misericórdia. Misericórdia é uma palavra bonita, e é bom falar sobre misericórdia. É bom descrever a capacidade e o poder que a misericórdia tem para mudar a realidade de vida das pessoas.
É interessante lermos a respeito do uso da misericórdia, mas mais importante que a fala, que o texto, é a vivência da misericórdia. A misericórdia, ela não é vivida num momento específico diante das pessoas, ou diante de um plano que pode ser estabelecido, ou diante da visibilidade que pode gerar na nossa vida à medida que nós estivermos desfrutando do uso da misericórdia, porque é bonito usar de misericórdia. Quem usa de misericórdia ganha, de certa forma, projeção. A visibilidade é interessante, porque todo mundo quer ser associado à imagem de algo cheio de misericórdia. Jesus fala bem mais do que fazer isso para receber qualquer tipo de reconhecimento. Ele fala de servir a pessoas em circunstâncias que não podem ser vistas por ninguém, em circunstâncias adversas, secretas, particulares, quando alguém está passando um profundo aperto de sua vida. Jesus quer estabelecer um grupo gigantesco de pessoas que fazem uso da misericórdia e que tomam a misericórdia para colocar em prática a partir da sua própria vida, a partir da sua própria casa, a partir do condomínio, do bairro onde nós estamos, a partir da nossa igreja e a partir de outras tantas igrejas que podem, pela graça de Deus, vivenciar a misericórdia. A misericórdia é o Evangelho sendo pregado por meio das nossas ações. A misericórdia é o Evangelho sendo pregado por meio das nossas ações. Depois que Jesus fecha a conversa, ele diz para esse intérprete da lei, esse líder religioso: vai e procede tu de igual modo. Vamos colocar isso em prática. A vivência da misericórdia. A igreja é uma agência de misericórdia. A igreja recebe a pessoa que precisa do alimento para o seu dia, mas precisa da misericórdia para toda a sua existência. O enfoque do texto é a sensibilidade para saber que o próximo precisa. A sensibilidade para saber que o próximo precisa e a atitude para servir ao próximo. A sensibilidade para saber o que o próximo precisa. E a sensibilidade, ao saber que o próximo precisa, a nossa ação para mudar a história de alguém que tanto precisa. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel dos cristãos. Esse é o nosso papel. Vamos fazer nós também. É bom a gente saber que em Jesus a gente pode confiar. E esta mesa posta aqui à frente, a ceia do Senhor, é uma prova e um testemunho deste Jesus que a gente pode confiar. Em João capítulo 6, versículos 53 a 58, vai dizer as seguintes palavras: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Amém. Quando a gente olha para esse momento em que a gente está participando, não é um ato não é uma cerimônia criada ou instituída pela Igreja Presbiteriana do Brasil.
Também não foi criada e estabelecida pelos apóstolos. No entanto, que o apóstolo Paulo, quando ele vai trazer a recomendação, o ensinamento da ceia do Senhor à igreja de Corinto, ele vai dizer: porque o que eu aprendi do Senhor, o que também vos ensinei. Ele declara de maneira muito clara que todo o aprendizado da ceia foi com Jesus Cristo. Jesus ceou com os discípulos. E ele trouxe dois elementos para representar, para simbolizar o pão, simbolizando o seu corpo, e o vinho, representando, simbolizando o seu sangue. E quando Jesus Cristo ele traz esta palavra aos discípulos, ele traz o ensinamento para a vida da igreja, para que a igreja pudesse recordar o grande ato de amor revelado a uma pessoa, que foi o ato de Jesus Cristo por cada um de nós, morrendo no nosso lugar. E quando aqui nesse texto, Jesus ele traz uma palavra muito esclarecedora a respeito da ceia, antes mesmo da sua morte, e ele, diante dessa palavra esclarecedora, ele traz para a gente um reconhecimento de quem de fato nós somos. E quando ele vai dizer a respeito de fato de quem nós somos, no versículo 53, ele vai dizer uma frase, quando ele vai afirmar: não tendes vidas em vós mesmos. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós vivemos numa sociedade em que ela é governada por uma força maligna. A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno, e essa força maligna, ela tenta de todas as formas trazer ao nosso coração, à nossa vida, o distanciamento da presença de Deus, a morte de Deus em nosso coração. E quando João ele vai falar a respeito disso, Jesus aqui ele traz uma palavra para a gente através do seu livro, em que ele vai trazer uma revelação muito difícil para cada um de nós entendermos, e não apenas entender, mas também aceitar. A vida não está em nós. Por isso que Jesus ele disse para os seus discípulos: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus ele veio trazer vida, porque o pecado ele resultou na morte, a consequência do pecado é a morte. E a gente está vendo a sociedade que a gente está vivendo, uma sociedade que está vivendo em meio a um estágio de vida totalmente, não apenas adormecido, mas uma morte espiritual, e diante de consequências terríveis e profundas na sociedade que a gente vive. E nós, como igreja, somos chamados por Deus a falarmos desta realidade, e este é o reconhecimento de cada um de nós, que somos pecadores, e que um dia nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas o texto ele não para por aí. O texto ele vai falar para a gente de uma promessa maravilhosa, e no versículo 54 ele fala de uma promessa: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. A vida eterna não é dada pela igreja, a vida eterna não é uma obra de um pastor, a vida eterna não é obra de uma denominação, a vida eterna ela não é oferecida por ninguém, a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo. No texto já citado, quando Tomé pergunta para Jesus, desesperado, quando Jesus vai dizer para os discípulos que ele haveria de morrer, e Tomé então desesperado, fala assim: mas Jesus, o senhor vai para onde? E como é que nós vamos saber o caminho? E Jesus ele vai declarar para Tomé: eu sou o caminho, eu sou a verdade, o caminho está em mim. E ele vai dizer: ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente em Jesus Cristo nós temos a vida eterna, e por isso que Jesus precisou nascer da Virgem Maria, por isso que Jesus precisou viver neste mundo que a gente está, para oferecer para a gente a salvação eterna, para oferecer para a gente
a garantia da vida eterna. E Ele vai dizer para mim, para você: olha, quem come e bebe, quem come o pão e bebe o vinho, tem a vida eterna. Mas pastor, então o poder está no pão e no vinho? Então quer dizer, se eu me tornar membro da igreja, participar da ceia, eu estou salvo? Não é o pão e o vinho que salva, mas é Jesus Cristo, nosso único, suficiente Salvador. E como é que se dá então esta garantia da salvação? É que quando nós participamos da ceia do Senhor, meus irmãos e irmãs, nós relembramos e trazemos uma convicção pessoal, uma análise pessoal da nossa vida. Reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos quem nós somos e nos curvamos diante de Deus e clamamos a Deus: Senhor, perdoa os meus pecados. A ceia é um ato de graça. A ceia é um ato de renovação espiritual. E por isso que ele vai dizer para a gente que a ceia, ela nos fortalece. Quando ele vai dizer para a gente, no versículo 55, pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. A nossa alma, ela precisa ser alimentada com esta palavra, que é a palavra de Deus. A ceia, ela nos fortalece espiritualmente. Por que nos fortalece espiritualmente? Porque ela nos revela aquilo que Cristo fez por mim e por você. Ela nos revela aquilo que Cristo fez não apenas no passado, mas o Cristo fez hoje. A ação de Deus, do perdão de Deus pelos nossos pecados hoje. A comunhão que nós temos com Deus hoje. Nós vamos sair daqui da igreja ao terminar este culto, ou você que está em casa assistindo e participando deste culto, esse mesmo Deus que está presente aqui, é o mesmo Deus que está presente em casa, e é esse mesmo Deus que vai com você, aonde você for e para onde você estiver, porque Ele vai te acompanhar. Ele fala ainda mais, que esse Deus é o alimento, Ele alimenta a nossa alma, diante de uma esperança, que esse mesmo Deus, que veio a este mundo, Ele há de voltar para buscar a sua igreja. E é esse Deus, que Ele realiza e opera um dos maiores milagres que a gente pode receber, que é o milagre da unidade com Cristo. Quando Ele vai dizer para mim e para você, no versículo 58, quem comer a minha carne e beber do meu sangue, permanecerá em mim, e eu nele. Se você participar deste ato aqui, não como mero formalismo, mas se você participar deste ato aqui, como a ceia do Senhor, de fato, como um momento em que você tem a consciência de quem você é, e ao ter a consciência de quem você é, você tem a consciência dos seus pecados. E você chega para Deus e fala para Deus: Senhor, perdoa os meus pecados. Mas não é só pedir perdão, é ter no teu coração o arrependimento e o quebrantamento, para viver uma nova vida e uma nova história com Deus. Na certeza que nós podemos entregar tudo ao Senhor. Tudo. Sabe, aqui nós estamos na presença do Senhor, e é tempo da gente orar e colocar diante de Deus a nossa vida, e entregar ao Senhor. Tem um hino que nós vamos cantar que diz assim: tudo, ó Cristo, a Ti entrego, tudo, sim, por Ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei, sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. A ceia é um ato em que nós deixamos aos pés da cruz de Cristo os nossos pecados. Nós confessamos e lá deixamos e começamos uma nova vida, uma nova história na presença deste Deus, que quando a gente levantar daqui e a gente for para a nossa casa, a gente não vai sozinho.
Porque a grande promessa de Deus, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.